E aqui dentro do estúdio hoje, a gente conversa com Marcelo Paloni, ele é juiz do trabalho. A gente esclarece alguns pontos, por exemplo, da reforma trabalhista, que entra em vigor já agora, a partir do dia 11, que é sábado, e continua dando muito o que falar por conta de algumas mudanças que são muito profundas e vão mexer bastante com a vida do trabalhador. Uma das coisas, doutor Paloni, que me chamou a atenção dentro dessa reforma, que foi bastante discutida, é a questão do acordado sobre o legislado. Foi o que primeiro chamou a atenção. Mas esse, por exemplo, é um princípio que já existia antes da reforma. Sim, sem dúvida. A cabeça lá, o começo do artigo 7º da Constituição, ele estabelece que há possibilidade de negociação coletiva, desde que seja para melhorar a condição do trabalhador, né? O artigo 7º, ele traz direitos mínimos, é o que se chama aí de a mínima dignidade do trabalhador, é o mínimo, alguns usam uma frase aí muito recorrente, que é o patamar mínimo civilizatório, coisas. Ou seja, são direitos mínimos para que o cidadão tenha uma vida digna, mas é possível que se negocie melhoria daquilo, né? E ele até permite, alguns incisos ali do artigo 7º, permite até negociação para redução de direitos, desde que seja negociação. Por negociação, Hélio, temos que entender uma via de mão dupla, concessão recíproca. Senão é renúncia, não é negociado, não é acordo, é renunciar. Eu apenas cedo, apenas eu que perco ou que me onero, que recebo ônus e não recebo nada em troca. Então a negociação, ela sempre foi permitida pela Constituição, desde que seja algo que não seja fraudulento, que não seja deletério ao trabalhador, né? E a reforma trabalhista, ela estabelece algumas possibilidades de negociação, ela acrescenta em questões que a Constituição não permite, como, por exemplo, as normas de higiene, segurança e saúde no trabalho. O cidadão pode negociar o adicional de salubridade, pode negociar o labor em hora extra em condições insalubres. E essas condições de higiene, saúde e segurança não podem ser negociadas porque saúde não está à venda, saúde, não é? Então essa que é a questão, não é ser contra o negociado sobre o legislado. A questão é que a Constituição, isso não se cogita aqui que vai cumprir lei, não vai cumprir. É evidente que o juiz tem que cumprir a lei. Isso é incogitável. Só que a maior das leis, Hélio, é a Constituição. É aquelas que nós juramos defender na nossa posse, lá no nosso juramento de profissão e fé, nos votos da magistratura, juramos defender a Constituição e as leis, né? Portanto, a lei tem que ser conforme a Constituição. Do contrário, ela é inconstitucional e, portanto, não deve ser aplicada. Há algumas críticas contra o modelo atual de justiça do trabalho, do direito ao trabalho no Brasil, dizendo que a justiça do trabalho é benéfica demais com o trabalhador. Principalmente as empresas que perdem na justiça do trabalho dizem que a justiça olha com muito carinho para o trabalhador e parece que o empregador é sempre o vilão. São algumas. Veja você, né? Um grande veículo de comunicação, questão acho que de 24 horas talvez, ou 48 horas, ele disse uma coisa e depois disse o contrário, que vinha apregoando essa questão de que a justiça do trabalho seria majoritariamente, predominantemente favorável ao trabalhador, depois disse que não era bem assim, numa pregação aí de extinção da justiça do trabalho. Que somente 2%, se eu não me engano, o percentual era de 2% das ações seriam totalmente procedentes. O que seria isso, Hélio? Para explicar bem rapidamente. O cidadão, o trabalhador, costuma fazer vários pedidos, 10, 12, 15, 30, né? Horas extras, aviso prévio. E nem todos eles, às vezes, são procedentes. Ou seja, a total procedência da ação é o cidadão pedir, fazer lá 3, 4, 5, 10 pedidos e ter sucesso em todos. Isso acontece em 2% das ações. Ou até que ele faça um pedido só, o pedido é deferido pelo juiz, mas não na medida que ele quis, na quantia que ele quis. Portanto, isso não é uma verdade. A estatística, Hélio, ela é uma ciência muito importante para a humanidade, mas pode ser uma arte de mentir com números, né? Nós temos que dar o tratamento correto, a interpretação correta aos números. E manipulam, às vezes, esses dados para lançar essa pecha sobre a justiça do trabalho de que ela é protetiva. É verdade, o direito do trabalho, ele é protetivo. É a razão de existir direito especializado trabalhista. Como é o direito do consumidor, Hélio. O direito do consumidor, ele é protecionista também.
Por que isso acontece? Porque há uma relação desigual de forças econômicas, principalmente. Então, senão deixaríamos para o direito civil puro, que ele considera as partes contratantes como iguais em correlação de forças. Nem ele mais. O direito civil, bebendo nas fontes do direito do trabalho, o novo Código Civil instituiu normas protetivas a uma parte menos favorecida na relação contratual. Teoria da lesão, não é? Se você se onerar excessivamente mais do que a contraparte, a parte que você contrata, aquele negócio pode ser anulado. Portanto, não é o direito do trabalho é protetivo, porque a parte menos favorecida é o trabalhador. Mas o juiz não pode ficar protegendo o trabalhador se ele não tem direito. Claro.